Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, crianças, tudo bem? Animados para mais uma semana de aulas? Sou eu, professor Júnior, aqui, mais uma semana junto com vocês para trabalhar a língua portuguesa. Mais um mês se inicia, nós já estamos no mês de outubro, né? E esse mês é um mês especial porque quando nós estávamos lá na escola era um mês inteiro dedicado às atividades para vocês, crianças, porque dia 12 é o dia da criança. Então hoje, a partir da aula de hoje, nessa semana, nós vamos trabalhar com uns temas bem legais e interessantes para vocês, criançada, em comemoração ao mês das crianças. Tudo bem? Estão animados? Prontos para começar a aula? Então vamos lá! O que vou precisar na aula de hoje? Vocês lembram que nós já estamos acostumados com o nosso material diário, né? O caderno, o lápis e a borracha. Eu espero que vocês já tenham separado. Quais serão os objetivos da nossa aula de hoje, segunda-feira? O primeiro dos objetivos que nós temos é ler, compreender e interpretar, em colaboração e com autonomia, textos de diferentes gêneros. Reconhecer os diferentes gêneros textuais e as suas finalidades. Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler. Então, hoje nós vamos trabalhar com textos, um gênero textual diferente, que nós ainda não trabalhamos, e as atividades vão ser baseadas nele. Vamos lá? Olhem essa imagem. Esse texto aqui, vocês provavelmente já conhecem. A professora Simone, lá na semana número 6, trabalhou com vocês com uma receita, né? Nós temos aqui a receita das empadas de liquidificador. A receita traz o seguinte: ingredientes: 3 ovos, uma xícara de chá de óleo de soja, uma xícara de chá de leite, uma xícara de chá de requeijão, uma colher de sobremesa de sal, 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Esses são os ingredientes, certo? Além disso, nós temos um outro item no texto que se chama modo de preparo, que diz o seguinte: bata todos os ingredientes no liquidificador. Unte as formas próprias para empadinhas. Coloque massa até a metade das formas e, em seguida, o que escolheu para o recheio. Complete com a massa até cobrir todo o recheio. Arrume todas as formas em uma assadeira, uma ao lado da outra. Leve-as para assar em forno pré-aquecido até que fiquem douradinhas. Então vejam, desse texto que nós já conhecemos, que é a receita, nós podemos fazer algumas observações. Pensem comigo. Qual é o objetivo desse texto? O objetivo é instruir o leitor, ou seja, mostrar ao leitor o passo a passo para se atingir um determinado fim. Qual é esse fim? Produzir as empadinhas, certo? Então eu já consigo depreender que esse texto é um texto que vai ensinar, que vai instruir alguma coisa, o modo de fazer de alguma coisa. Reparem outra coisa, que neste texto, no trecho onde diz assim, modo de preparo, eu tenho praticamente todas as linhas ali começando com verbos. Olha só, bata, né, que vem lá do verbo bater, unte, as formas próprias, que vem do verbo untar, coloque, que vem do verbo colocar. Então assim, complete, que vem do verbo completar. Então aqui nós temos muita coisa que é característica desse gênero. Tudo isso nós vamos trabalhar no decorrer da nossa aula. Mas será que só as receitas culinárias têm o objetivo de instruir o leitor sobre alguma coisa? Será? Será que é só as receitas que ensinam algo? Acho que não. Vamos ver se é isso mesmo? Olha só, o gênero textual que nós vamos trabalhar esta semana são os textos instrucionais, ou seja, os textos que têm o objetivo de instruir o leitor sobre alguma coisa. Olha lá, textos instrucionais são
gêneros textuais cuja finalidade do discurso é de instruir, orientar sobre algo, né? Quais são os textos que fazem parte desse gênero? Ó, fazem parte desta modalidade: os guias das cidades, os folhetos explicativos, as instruções de provas, as receitas culinárias, que foi o exemplo que nós utilizamos, e também as regras de jogos, né? Reparem que o professor fez um destaque nas regras de jogos. Por quê? Porque vai ser com os jogos, nessa semana dedicada às crianças, que nós vamos trabalhar. Vocês gostam de jogos? Então, nas aulas de língua portuguesa desta semana, nós teremos vários jogos para vocês participarem com a gente. Então, não percam! O primeiro jogo que o professor trouxe para vocês na aula de hoje, da segunda-feira, se chama Uno. Vocês conhecem esse jogo? Este é um jogo, o jogo Uno, é um jogo de cartas. Neste jogo, o professor trouxe aqui para vocês, para que vocês conheçam, ele parece um baralho, certo? É um joguinho, ó, o professor vai abrir e mostrar para vocês. Ó, são várias cartinhas. Que vocês também vão receber lá em casa, todas essas cartinhas aí. Quem não receber da escola está disponível lá no site das atividades complementares. Só que para que a gente consiga entender como é que esse jogo funciona, nós precisamos conhecer o seu manual de instrução. Este manual de instrução é um texto que faz parte do gênero textos instrucionais. Então, o primeiro passo para que a gente possa realizar o jogo é ler o seu manual. Vamos lá? Fazer a leitura comigo lá na tela. Regras do jogo. Conteúdo, primeiro item. O primeiro item do manual de instrução do Uno é o conteúdo do jogo, que é composto por 112 cartas de jogo, sendo 19 cartas azuis, de 0 a 9, 19 cartas verdes, de 0 a 9, 19 cartas amarelas, de 0 a 9, 19 cartas vermelhas, de 0 a 9, 8 cartas comprar 2 cartas, 2 de cada cor, 8 cartas inverter, 2 de cada cor, 8 cartas pular, 2 de cada cor, 4 cartas coringa, 4 cartas coringa comprar 4 cartas, 1 carta coringa trocar as mãos e 3 cartas coringas branca para personalizar. Nossa, que difícil, né? Se eu não conheço o jogo, eu pego o manual de instrução e começo a me adaptar com o jogo. Vamos lá então dar uma olhadinha nas cartas que o professor trouxe para ilustrar essa parte do nosso manual de instrução. Ó, nós temos algumas cartas que têm símbolos. Ó, estes símbolos aqui é o que nós vamos conhecer pelo manual de instrução, certo? Então ele continua da seguinte maneira. Primeiro passo, conteúdo do jogo. Conhecemos as cartas, né? Qual é a segunda parte do manual de instrução? Diz o seguinte: objetivo do jogo. Qual é o objetivo do jogo Uno? Seja o primeiro jogador a se livrar de todas as suas cartas em cada rodada e ganhe pontos pelas cartas que sobram em poder dos seus adversários. Os pontos de cada rodada vão sendo acumulados e o primeiro jogador a fazer 500 pontos será o vencedor. Então esse é o objetivo do nosso jogo. Próximo passo, preparação. Como é que nós vamos preparar? Cada jogador tira uma carta, aquele que tirar o número mais alto fará a distribuição. 2. O jogador que estiver distribuindo as cartas embaralha e distribui 7 cartas para cada um. Se as cartas coringa branca para personalizar ainda não estiverem escritas, deixe-as fora do jogo. 3. As cartas restantes devem ser colocadas viradas para baixo, formando a pilha de compras. 4. A carta superior da pilha de compras é virada para formar uma pilha de descarte. Vamos jogar? Então o manual de instrução já apresentou o conteúdo do jogo, o que é que tem no jogo, qual é o objetivo, para que o jogo serve, então a gente sabe que vence quem vai fazer 500 pontos,
e ele mostrou como que se prepara, como é que distribui as cartas, como é que é feito quantas cartas para cada um, como que a gente vai separar. Então a gente está indo por partes para conhecer o jogo que nós estamos estudando. Qual é a próxima parte que tem lá no nosso manual de instrução? Que é o vamos jogar. Então a gente vai começar a jogar. Diz o seguinte: o jogador à esquerda, então a gente vai pensar, o lado esquerdo, quem está à esquerda de quem estiver distribuindo as cartas, começa o jogo. E o jogo deverá seguir em sentido horário. Na sua vez, você deve combinar uma carta da sua mão com aquela no alto da pilha de descarte, seja por número ou por símbolo, cor ou por cor. Os símbolos representam cartas de ação, que tem aqui na frente agora quais são as cartas de ação. Nós temos a carta comprar 2 cartas, que é esta aqui, né? Nós temos comprar 2 cartas, que quando a carta for jogada, o próximo jogador deve comprar 2 cartas. Nós temos a carta inverter, que significa que o sentido do jogo vai ser invertido. Nós temos a carta pular, que significa que o jogador vai ser pulado a vez dele, né? Nós temos as cartas coringa, que serve para todas as cores. E nós temos também a carta comprar 4 cartas, que é esta daqui. Então, cada carta tem a sua função. Tudo isso está explicitado aonde? Lá no nosso manual de instrução. Quando a gente lê o manual, parece difícil, é um texto complexo, mas quando a gente põe em prática, a gente começa a entender o jogo, né? Então nós já vimos qual é o conteúdo, nós já vimos o objetivo, nós já vimos a preparação para o jogo e nós já vimos o significado das cartas. Qual é o próximo passo que traz o nosso manual? Vamos dar uma olhada? Ele diz o seguinte: finalizando. Ao jogar a penúltima carta, a pessoa deve dizer uno, ou seja, o que mostra que ela fica com apenas uma cartinha na mão, para indicar que você só tem uma carta. Se não gritar uno e alguém perceber antes do próximo jogador começar a jogar, você terá que comprar 2 cartas. Quando um jogador tiver acabado com suas cartas, a rodada termina. Os pontos são então somados, aí nós vamos ver a pontuação, e o jogo começa novamente. Caso a última carta jogada em uma rodada seja comprar 2 cartas ou coringa comprar 4 cartas, o próximo jogador deve comprar 2 ou 4 cartas, de acordo com a ação comandada. Elas serão contadas na soma de pontos. A carta coringa, trocar as mãos, não pode ser jogada como a última carta. Caso nenhum jogador tenha terminado suas cartas, quando a pilha de compras acabar, a pilha de descarte deverá ser embaralhada novamente para que o jogo continue. A pontuação, que é o nosso próximo item, traz o seguinte, que todas as cartas numeradas vale o valor da carta, né? Comprar 2 cartas vale 20 pontos, inverter vale 20 pontos, pular vale 20 pontos, coringa 50 pontos e as outras demais cartas especiais também 50 pontos. Então, se a contagem for constatado que nenhum jogador alcançou 500 pontos, vai ser necessário embaralhar novamente e iniciar uma nova rodada. Vencendo o jogo, quem é que vence? O ganhador é o primeiro que completa 500 pontos. A contagem de pontos pode ser alternativa, vocês podem adaptar essa forma de contar os pontos. Quando a gente lê o manual de instrução, gente, e a gente não conhece o jogo, parece muito difícil. Mas se a gente tem somente as cartas e não tem o manual de instrução, que serve justamente para quê? Para instruir o leitor e mostrar como é que o jogo funciona, é mais difícil ainda realizar o jogo. Quem recebeu lá da escola, ou quem não recebeu, mas tem interesse, ou às vezes tem o Uno e quer encontrar o material que tem as cartinhas do Uno lá no site do Vem Aprender, vai conseguir por lá olhar as cartinhas, as regras e realizar o jogo. Para que vocês entendam melhor, eu convidei 2 colegas hoje, professoras, a professora Elisângela, pode chegar aqui comigo, professora, e a professora Graziela, que é minha colega também lá da Escola Zeneida, para jogar comigo. Como que a gente faz? Um jogo que parece difícil, como é que a gente vai fazer para entender o jogo? Ler o manual de instrução. Então, no manual de instrução, ele diz assim: primeiro passo, conteúdo. Vamos juntar todo o conteúdo do nosso jogo, que são as cartas. Então, o primeiro passo é juntar as cartas. Quem tem o seu jogo pode fazer isso também.
lá no manual de instrução que nós acabamos de conhecer, diz o seguinte: o objetivo vence o jogo quem fizer primeiro 500 pontos. Preparação. Cada jogador vai tirar uma carta para ver quem começa. Lembra? Diz o seguinte, ó, aquele que tirar o número mais alto fará a distribuição. Então vamos lá, cada um vai escolher uma carta. Professora Elisângela, pode escolher uma carta. Pode virar a carta mais 2. Professora Graziela, a carta 8. Professor Júnior, mais 4. Como nós temos apenas a professora Graziela com uma carta numérica, como que a gente pode decidir isso? Nós temos apenas o número 8. Então, qual carta que vale mais? Vamos pedir para a professora Elisângela e o professor Júnior tirar uma outra carta que seja numérica para ver se é maior ou menor que o 8. Vamos lá, professora Elisângela, 7. Professor Júnior, 4. Então, segundo o nosso manual de instrução, quem vai dar as cartas vai ser a professora Graziela. Então, a professora Graziela vai... Lá no nosso manual de instrução, ele diz o seguinte, ó, pode juntar aqui, professora. Diz o seguinte: o jogador que estiver distribuindo as cartas embaralha e distribui 7 cartas para cada um. Se as cartas coringa branca, que são essas cartinhas aqui, ó, que não tem nada dentro delas, ainda estiverem lá, a gente pode tirar elas fora. É o que diz o nosso manual. Então, elas não vão participar. A professora Graziela já embaralhou as cartas. Ela vai distribuir 7 cartas para cada jogador. Vamos lá, professora. 7 para cada. Então, ó, cada jogador agora já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas. Próxima regra diz o seguinte: as cartas restantes devem ser colocadas viradas para baixo. Ó, a professora Graziela seguiu essa regra. As cartas restantes devem ser colocadas viradas para baixo, formando a pilha de compras. A carta superior da pilha de compras, ou seja, a que está mais em cima, deve ser virada para formar a pilha de descarte. Então, olha, a carta número 8, verde, foi virada. Então, estamos seguindo o nosso manual de instrução. Próximo passo é quando a gente começa e diz assim, ó, vamos jogar. O jogador à esquerda, quem que está à esquerda da professora Graziela? Não tem ninguém, então no sentido horário, a próxima é a professora Elisângela. Ela vai ter que jogar uma cartinha para combinar com a que está na mesa. Pode ser uma carta que tenha o número 8, ou pode ser uma carta verde de qualquer valor, ou um coringa. Tem alguma, professora Elisângela? Ah, a professora Elisângela tem a carta 9 verde. Agora é a minha vez. Eu tenho a carta mais 2 verde. A carta mais 2 significa o que lá no nosso manual de instrução? Que a professora Graziela vai ter que comprar mais 2 cartas. Comprou mais 2 cartas, agora é a sua vez, professora Graziela. Ela tem o 3. Professora Elisângela, o 9 verde. Agora é a minha vez. Eu tenho o 9, mas é o azul. Professora Graziela, tem o 9 vermelho. E agora você, professora Elisângela, tem o 9 ou alguma carta vermelha? Olha só, que carta a professora Elisângela tem? Um coringa. A professora Elisângela jogou um coringa. O coringa serve para completar qualquer cor. Como ela jogou o coringa, ela escolhe agora que cor vai seguir. Que cor que você quer que continue, professora Elisângela? Quero vermelho. Professora Elisângela escolheu vermelho. Será que eu tenho uma carta vermelha? Eu não tenho nenhuma carta vermelha. Quando eu não tenho nenhuma para completar, o que eu tenho que fazer, segundo o nosso manual? Comprar uma carta. Não é vermelha, compra mais uma. Não é vermelha, não é vermelha. Ixi, vou comprar todas as cartas. Opa, consegui uma carta vermelha, que é a carta mais 2. A carta mais 2 significa que a professora Graziela agora vai ter que comprar mais 2 cartas.
Professora Elisângela, sua vez. Tem uma carta vermelha? Não, Não. mas eu tenho por isso. Mas ela tem mais um coringa. Que cor você quer, professora? Agora eu quero verde. Agora ela quer o verde. Olha, verde eu tenho várias. Vou jogar a carta número 5 verde. A professora Graziela jogou uma carta diferente. O que essa carta significa? Significa a carta pular. Então ela vai pular a professora Elisângela. Volta então para mim. Carta verde, eu tenho a carta 6. Professora Graziela pulou novamente a professora Elisângela. Veja só, ela está com poucas cartas, está perto de ganhar. Então, carta verde, o professor tem mais uma. Professora Graziela, 7. Professora Elisângela. Ó, esta carta que a professora Elisângela usou lá no nosso manual significa o quê? É a carta inverter. Ou seja, se o jogo estava vindo deste sentido, agora ele vai voltar. Então, ele vai voltar para a professora Graziela. Professora Graziela está muito boa nesse jogo, porque ela me jogou mais 4 cartas. Então, eu vou escolher 1, 2, 3, 4. Olha só, esta carta é um coringa. Ela serve também para as 4 cores. Então, a professora Graziela pode escolher uma cor. Que cor você quer, professora? Amarelo. Amarelo. Gente, reparem o seguinte agora no nosso jogo. Olhem quantas cartas a professora Graziela tem na mão. Mostra lá para eles, professora. A professora Graziela tem 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Olha quantas cartas o professor Júnior tem. Ou seja, eu estou muito longe de ganhar esse jogo. Olhem a professora Elisângela. A professora Elisângela tem apenas 2. Para que a gente não estenda muito o tempo da nossa aula, reparem o seguinte, caso a professora Elisângela tivesse ficado com apenas uma carta na mão, ela teria que dizer o quê? Uno. Isso significa que falta apenas uma carta para ela vencer. Então, se ela tivesse eliminado a sua última carta, ela venceria o jogo. E o que aconteceria? Nós faríamos a contagem da pontuação de todos aqueles que perderam, no caso eu e a professora Graziela, para ver quantos pontos a professora Elisângela fez na rodada. Caso ela tenha feito 500 pontos contando as nossas cartas, ela já teria vencido o jogo. Caso ela não tivesse completado os seus 500 pontos, nós faríamos uma nova rodada até alguém completar 500 pontos. Deu para entender? É praticando esse jogo que nós vamos conseguir desenvolver as habilidades do Uno. Então, reparem, gente, lá no material que vocês receberam, tem as regrinhas do Uno e tem as cartinhas para que vocês recortem e pratiquem com os seus conhecidos, tá? É importante que, para que vocês entendam o jogo do Uno, nós utilizemos o manual de instrução. Então, caiu uma carta que eu não sei como que eu uso ela, o que eu vou fazer? Vou recorrer ao meu manual de instrução, ver para que aquela cartinha, o que ela significa e vou dar sequência no jogo. Lembrem, gente, vocês podem jogar com 2, 3, 4, 5, 6 participantes, quantos vocês quiserem, tá? Aproveitem, se dediquem e curtam bastante esse jogo aí, tranquilo? Muito obrigado pela participação, professora Elisângela, professora Graziela também. Vamos dar sequência à nossa aula? Então agora, gente, nós vamos fazer uma avaliação sobre os textos instrucionais. Ou seja, será que o manual de instrução que nós utilizamos para jogar o Uno trazia as informações que os textos instrucionais trazem? Vamos dar uma olhada. O texto possui um título? Sim, né? Era Manual de Instrução do Uno. Se vocês repararem lá, ele dizia Uno, como jogar, então ele tinha um título. Todos os materiais, elementos necessários foram apresentados? No texto que nós trabalhamos lá no Manual de Instrução do Uno, eu tinha as cartas que foram utilizadas, eu tinha as regras, como que eu preparava, como que eu organizava, como que eu começava, como que eu fazia cada uma das jogadas, como que cada carta era utilizada, como que finalizava o jogo, como que contavam os pontos, quem vencia o jogo. Então, todos os materiais e elementos foram apresentados no texto. As etapas explicam todas as ações necessárias?
Sim, né? Todos as informações estavam claras no nosso texto. Então, sempre que a gente tiver uma dúvida, a gente sabe que pode recorrer ao texto para sanar a nossa dúvida. Tranquilo? Para dar sequência à nossa aula, o professor trouxe uma outra atividade. Essa atividade também é relacionada aos textos instrucionais, ou seja, o professor trouxe aqui a instrução daquela brincadeira bem conhecida chamada passa-anel. Vocês lembram dela? Então aqui ó, o professor vai embaralhar várias regras desta brincadeira para que a gente organize e forme um manual de instrução dessa brincadeira, certinho? Então vamos lá. Olhem só as características que o professor trouxe para essa brincadeira. Ó, os participantes deixam as palmas das mãos unidas. O passador esconde um anel entre as mãos. O passador pergunta a uma das crianças: com quem está o anel? Depois passa suas mãos no meio das mãos de cada um dos participantes. Tá meio bagunçado, as regras não estão organizadas. Então nós precisamos organizar as regras para montar um manual de instrução da brincadeira passa-anel, tá? Então vamos lá, dentro das possibilidades que nós temos aqui, o professor vai escolher uma sequência lógica e que fique claro para o leitor do texto instrucional como é que a brincadeira funciona. Vamos lá? Ó. Então, se eu pegar esta primeira ficha que diz o seguinte: os jogadores sentam-se em roda. É o nosso primeiro passo da formação do texto instrucional. Então, a primeira instrução do passa-anel é: os jogadores sentam-se em roda. Qual é o segundo passo? Olha, o professor tem aqui: uma criança é escolhida para passar o anel. Então, nós vamos montando o nosso texto. Qual será que é a sequência da nossa brincadeira? O que eu posso colocar? Será que eu posso dizer que os participantes deixam as palmas das mãos unidas? Ou eu posso dizer o seguinte: o passador esconde um anel entre as mãos? Qual será que é a sequência? Eu posso dizer que o passador esconde um anel entre as mãos. Então, olha só, será que está ficando claro o nosso manual de instrução? Olha só, os jogadores sentam-se em roda. Uma criança é escolhida para passar o anel. O passador esconde um anel entre as mãos. Aí, na sequência, eu posso colocar isso daqui, ó. Os participantes deixam a palma das mãos unidas. E agora, o que eu posso colocar? Depois passa suas mãos no meio das mãos de cada um dos participantes. Ou eu posso colocar aqui, ó: o passador deixa cair o anel sem que ninguém perceba nas mãos de um dos participantes. Depois passa suas mãos no meio das mãos de cada um dos participantes. Na sequência, o passador pergunta a uma das crianças: com quem está o anel? E para finalizar, se a criança acertar com quem está o anel, será o novo passador. Será que se eu organizar esta sequência aqui, eu vou conseguir instruir o leitor que não conhece esta brincadeira sobre as regras e o funcionamento da brincadeira do passa-anel? Vamos dar uma olhada? Olha só.
Os jogadores sentam-se em roda. Uma criança é escolhida para passar o anel. O passador esconde um anel entre as mãos. Os participantes deixam as palmas das mãos unidas. O passador deixa cair o anel sem que ninguém perceba nas mãos de um dos participantes. Depois, passa suas mãos no meio das mãos de cada um dos participantes. O passador pergunta a uma das crianças: com quem está o anel? Se a criança acertar com quem está o anel, será o novo passador. Esta é uma sequência lógica e clara para a realização da brincadeira do passa-anel. Então vejam, os textos instrucionais, eles têm esta função: instruir o leitor sobre a realização de algo, de alguma brincadeira, de algum procedimento. Então vejam, esse é um texto que foi organizado numa sequência para que fique claro para quem está lendo como é que a brincadeira do passa-anel funciona. Essa é uma brincadeira corriqueira que vocês já conhecem, já estão acostumados a brincar lá na escola, certo? Então quando nós nos depararmos com textos que instruem sobre a realização, a confecção ou as regras de um jogo, nós estamos diante de um texto instrucional. Tranquilo? Então, lembrando lá que o objetivo da nossa aula era conhecer e identificar a função desses textos, né? Desses textos instrucionais. Beleza? Um abração do professor Júnior. Eu espero que vocês aproveitem esse mês das crianças e até a quarta-feira. Tranquilo? Tchau, tchau. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Anali. Bem-vindos também vocês, alunos da EJA que estão nos assistindo. Muito bem-vindos todos vocês. E hoje é um dia muito especial. Por que será que hoje é um dia muito especial? Alguém sabe? Isso mesmo! Hoje é o seu dia, criança! Hoje é dia das crianças! E a nossa aula hoje vai ser especial. Nós vamos trabalhar com bastante coisas legais e no final a professora tem um recadinho para dar para vocês. Então fica aqui ligadinho que daqui a pouquinho nós voltamos a falar do dia das crianças! Muito bem! E para nós começarmos, vamos saber qual é o objetivo da nossa aula? Vamos lá! Hoje, então, nós vamos calcular adições e subtrações com números racionais na forma decimal finita. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Bem, e se a gente vai trabalhar com adições e subtrações, você sabe me contar o que significa adicionar e subtrair? Vamos aí na telinha que a professora vai mostrar para vocês. Então, vejam lá. Adicionar, subtrair, adição e subtração são operações que fazem parte de um mesmo campo, o campo de conceitos, né? E aí a professora trouxe alguns conceitos escritos aí na telinha. Vamos ler com a professora? Leia comigo lá. Qual que é o primeiro conceito aqui do lado, na telinha de vocês, do lado esquerdo, da operação de adição? Quais são os conceitos que estão presentes na adição? Leiam lá comigo. Juntar. E a próxima, vamos lá? Acrescentar. Então, juntar e acrescentar são as duas ideias presentes na adição. E na subtração e do outro lado, quais são as ideias que a gente tem na subtração? Retirar, o que mais? Separar, comparar e completar. Muito bem! Então vejam, todas essas ideias fazem parte do campo conceitual aditivo, né? O campo se chama campo aditivo, mas dentro dele nós temos as duas operações, de adição e de subtração, né? E a gente já estudou aqui nas aulas com a professora, inclusive, que essas duas operações são inversas, né? O que uma faz, a outra desfaz. Então, nós vamos trabalhar com as ideias das operações de adição e subtração aqui, mas observando, né, trabalhando com um outro campo numérico, que não é mais os números naturais. Eu não vou trabalhar mais com 1000 e pouco, 200 e pouco. Eu vou trabalhar agora com os decimais, que são os números que têm
vírgula, isso mesmo. Então hoje a professora vai ensinar para vocês o trabalho do cálculo da adição e subtração com os números decimais, tá? Então nós vamos ter uma aula um pouquinho técnica hoje e para isso nós precisamos prestar atenção porque tem alguns passos que a gente pode fazer para ajudar a calcular. E ainda lembrando que essas que a professora vai mostrar na aula não são as únicas formas de calcular, tem várias formas. Mas hoje nós vamos aprender um algoritmo mais tradicional ou um algoritmo mais oficial, né? Aquele que economiza tempo nos nossos cálculos, aquele que nos deixa fazer as contas mais rápidas, tá bom? Então é esse que a gente vai ver hoje. Lembrando que existem muitas outras maneiras de se resolver também as operações. Assim como a gente aprendeu nos números naturais, nos números decimais acontece igual. Beleza? Muito bem. Bem, e para iniciar, a professora trouxe um problema. A gente vai ter que começar a pensar sobre isso dentro de um problema. Vamos ver ele na telinha? Então, o problema diz o seguinte: Jaqueline ganha desconto quando paga antecipadamente as contas do mês. Caso ocorra atraso, paga multa. Na conta de energia, houve multa. Na da loja, desconto. Na de água, pagou o valor normal. Observe a tabela e complete e depois responda. Quanto ela pagou de conta no total desse mês? Então, esse é o nosso problema. É sobre ele que a gente vai pensar, tá bom? E para isso, nós vamos resolver aqui na mesa com a professora. Então, a professora, né, colocou a tabela, né, que está lá no quadro que vocês acabaram de ver aí na telinha, do papel aqui no cartaz da mesa da professora. E eu vou fazendo junto com vocês, vou mostrando como é que a gente vai resolvendo e depois a gente vai aprendendo, tá bom? Então, para a gente começar, a gente vai pensar o seguinte, que ela disse que a desconto em algumas contas, quando paga, né, adiantado, a multa quando paga numa conta mais atrasada. Então a gente vai ver agora naquela tabela o que ela ganhou de multa, o que ela ganhou de desconto e o que ela pagou normalmente, tá bom? Então nós sabemos lá, o problema dizia assim que na energia, o total que ela tinha que pagar na energia era 1. Só que como sofreu multa, significa que ela vai ter que pagar um tantinho a mais do valor normal porque ela atrasou. Então, quando a gente atrasa uma conta, a gente paga multa, a gente paga ali uns reais, né? Dependendo da quantia que a gente está devendo, eles fazem um cálculo para descontar ou para, né, colocar um acréscimo naquele valor porque a gente atrasou a conta. Então, no caso do problema, dizia lá que ela tinha na tabela 121,68, que era a conta da energia. Então, a professora vai colocar aqui 121,68, que é o valor da conta de energia. E como ela teve multa, significa que ela vai acrescentar o valor da multa. Então, nós vamos fazer mais 2,39. 2,39 reais, que é a multa da conta de energia que ela fez. Então, a professora vai mostrar aí para vocês agora a conta armada. Veja o detalhe que a professora fez aqui, ó. Eu tenho um número que tem 3 ordens inteiras, dezena, centena, unidade e 2 ordens decimais. E o número de baixo é uma ordem inteira e 2 ordens decimais. Olha o que a professora fez na hora que armou. O número de baixo, que tem uma ordem inteira, tem que ficar exatamente sobre aquela ordem, ó. Então, a gente vai colocar unidade embaixo de unidade. Se tivesse dezena e centena, eu colocaria também embaixo uma da outra. Vírgula embaixo de vírgula. Decimais embaixo de decimais, cada um na sua ordem, décimos e centésimos. Ok? Muito bem. Então, agora a professora vai calcular aqui, então vocês vão ficar olhando, né? A professora fazer o cálculo, eu vou mostrando para vocês. A gente vai fazendo e a professora vai mostrando. Então, aqui a professora tem 8 mais 9. 8 mais 9 é 17. 1 sobe lá na casa dos décimos. 6 mais 1, 7. 7 mais 3 é 10. O 0 aqui, o 1 sobe lá na unidade. Aqui a gente vai somar agora 2 mais 1, que dá 4. Aqui o 2 não sobe, não soma, né, com nada, porque não tem nada, e o 1 também não soma com nada, então repete. E a vírgula também eu coloco no lugar onde ela está.
Então, olha como é que ficou aí, né, o cálculo. Eu fiz da unidade subindo, né? Então, veja, do menor para o maior, para a gente poder fazer os acréscimos, né? Quando nós temos que agrupar quantidades, quando não podemos colocá-la mais aqui na mesma ordem, porque ela ultrapassa aquela ordem. Então, quando eu coloquei 0 aqui, porque 10 ultrapassou. 10 décimos é a mesma coisa que o inteiro, então o inteiro tem que passar para cá. A mesma coisa aqui, quando eu somei aqui, né, todos os valores, eu vou juntando e vou colocando na resposta. Se não der inteiro aqui, eu vou ter que agrupar na ordem superior. No caso aqui, a gente agrupou nos décimos e nas unidades. Beleza? Então, a nossa conta ficou assim. Qual é o valor que ela vai pagar na conta de energia? R$ 124,07. Então, a professora vai registrar aqui esse valor. R$ 124,07. Centavos, porque a gente está trabalhando com dinheiro, né? E o dinheiro a gente trabalha com o real, então o real é reais e centavos. Muito bem, agora a gente vai para a segunda conta, que é a de água. Na de água, diz que, olha lá, a água ela pagou o valor normal. Então, se ela pagou o valor normal, nós não vamos ter que colocar multa nem acréscimo. Então, tá, né, a multa nem desconto, nem acréscimo nem desconto. Então, o valor está repetido ali, ó. Qual que é o valor que ela pegou no pagamento da água? R$ 37,24. Então, está registrado aí na tabela. São dois valores que a gente já sabe. E a última na loja. O que aconteceu na loja? Ela ganhou um desconto. Olha ali, quanto é o desconto? R$ 4,46. E ela tinha uma conta de quanto na loja? Leia para a professora esse número que está aparecendo aí no valor da compra da loja. R$ 89,39. Muito bem. E se ela ganhou um desconto de R$ 4,46, significa que eu tenho que fazer o quê com esse valor? Com R$ 4,00, o que eu faço? Isso, eu vou fazer uma conta de menos, eu vou diminuir. Então, olha aqui agora para a professora, né? Que a professora está mostrando para você agora a operação que ficou, né? Então, a operação ficou assim. 89,39 menos 4,46. Lembrando, ó, vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, décimos e centésimos, a mesma coisa. E aqui o espacinho ficou vazio porque eu não tenho dezenas no número de baixo, tá bom? Vamos calcular agora a subtração. Como que faz? A subtração faz igual a gente fosse fazer uma subtração normal, né? Se a gente tiver que fazer empréstimo, a gente faz tudo isso. Então, eu tenho 9 e quero retirar 6. Consigo retirar 6 de 9? Sim. Eu vou retirar e vai sobrar 3. Muito bem. Agora aqui eu tenho 3 e quero retirar 4. Consigo retirar 4 se eu só tenho 3? Não. O que nós vamos fazer? Nós vamos, deixa a professora mostrar assim de ladinho para vocês verem aí. Nós vamos fazer assim. Se eu não posso tirar 4, porque eu tenho só 3, eu vou ter que emprestar aqui do nosso colega do lado, que é a unidade. Vou fazer um agrupamento aqui, ó, de 10, o 9 vai virar 8, porque eu emprestei um para lá, né? Agora eu tenho 13, posso tirar 4 de 13? Posso. Quanto que dá? Vai sobrar aqui? 9, muito bem. Então vai sobrar 9. Deixa a professora arrumar esse 9 que ficou feinho aqui. 9, muito bem. Agora, eu tenho na unidade. Quantas unidades eu tenho? 8. Quantas que eu quero retirar? 4. Se eu quero retirar 4 de 8, vai sobrar o quanto? Isso, vai sobrar 4. Muito bem. E o 8 eu não vou retirar nada, vou fazer a repetição aqui e vou colocar a vírgula onde é o lugar dela. Então, olha como é que ficou a conta da professora, tá? Eu fiz a conta normalmente, como se fosse uma conta normal com números naturais. A única diferença é na hora de armar, que eu tenho que observar que essa dona aqui, a dona vírgula, ela tem que me dar a indicação de onde eu vou colocar os números, que a vírgula tem que ficar embaixo da vírgula, ok? Compreendido? Muito bem. Então, aqui nós vamos anotar agora o valor que a Jaqueline pagou na loja, que é R$ 84,93. Então, agora a professora vai mostrar para vocês aí como que ficou o preenchimento da tabela da professora. Então, só um pouquinho, deixa eu virar aqui para vocês observarem aí na casa de vocês. Então, esse daí
é o registro da tabela do nosso problema quando a gente fez todas as operações com os decimais, tá? Aqui estão as operações, aqui estão os valores que estavam lá no problema, beleza? Muito bem, agora a gente vai fazer o cálculo deste espaço aqui, desse total. Por quê? Porque eu quero saber quanto que ela pagou total no final do mês, então nós vamos fazer o registro desse total aqui, tá? Então a professora vai colocar aqui no quadro agora essas operações, então vamos ver, quanto que é a primeira? A primeira é 124, o quê? 07, isso mesmo, ajudando a professora aí na sua casa. O próximo, qual é o valor? 37 inteiros e 24 centésimos, né? Nós estamos lendo o número como ele é formado. O próximo número, leia para a professora. 84 inteiros e 93 centésimos. Mas como a gente está trabalhando com dinheiro, a gente pode transformar os centésimos em centavos, né? Porque os centavos a gente consegue dizer a mesma coisa. Então aqui está, né, a nossa operação armada, beleza? Essa operação aqui é uma soma, porque eu quero... Só um pouquinho, deixa eu precisar abrir aqui a caneta. Ui, ficou presa. Muito bem, é uma soma. Então, se é uma soma, a professora vai colocar o sinal de mais. Muito bem. Como que a gente vai fazer a conta agora? Professora, são 3 parcelas. Eu tenho 3 parcelas numa conta de decimais também. Como que eu faço? Normal, igual uma conta simples, normal, de números naturais. Começamos pela unidade, começamos aqui pela última ordem, que no caso aqui no caso são os centésimos, daí vamos para os décimos, depois para as unidades e depois para as dezenas e por último aqui a centena, porque nós temos uma centena aqui ainda para somar, tá? Então 7, olha que interessante aqui quando a gente faz a conta armada. Lembra que a professora já mostrou para vocês que na hora de fazer a adição, no caso da adição, a gente pode trocar as parcelas de lugar, né, que não vai alterar nada no final da operação? Então veja, aqui só nos centésimos, tá? Vamos pegar só a casa dos centésimos. Eu tenho 4, tenho 3, tenho 7. Se eu juntar o 4 com o 3 primeiro, posso para depois juntar o 7? Posso. Fica aqui 4 e 3 dá quanto? Dá 7, então vou pôr aqui do ladinho só para vocês verem, ó, 7, então juntando esses dois ali deu 7. E eu posso somar agora números iguais, ó, 7 e 7 eu sei que é 14. Então a professora vai colocar o 4 aqui e o 1 vai agrupar lá na ordem dos décimos, né? Ficou 4 centésimos aqui. Agora na ordem dos décimos, eu tenho 9, eu tenho 2, eu tenho 1. Eu posso juntar o 9 com 1 direto para ficar mais fácil, porque transforma em 10 e depois só somar com 2? Posso. Então 9 mais 1, 10. 10 mais 2, 12. Vamos colocar o 2 aqui embaixo e o 1 vai lá na ordem da unidade, né? Porque subiu uma ordem. Agora vamos para as unidades, vamos somar aqui. O que nós temos aqui? Nós temos 2 quatros, 1 7 e 1 1. Dá para somar os 2 4 primeiro para ficar mais fácil? Posso. Posso somar na ordem normal, como está lá, 1 mais 4 mais 7 mais 4? Também posso. Você escolhe do jeito que você quiser. A professora gosta de somar assim, ó. 4 com 4 é 8. 8 com 7 dá 15. 15 mais 1, 16. Então a professora vai colocar agora aqui o 6 e agrupar o 1 ali na ordem da dezena. Agora vamos somar as dezenas. 8, 3, 2 e 1. Opa, eu tenho 8 e tenho 2, já sei que fecha 10. Então, vou somar a primeira aqui, ó. 8, 10, 10 com 3, 13, 13 mais 1, 14. Vou pôr o 4 aqui e o 1 lá na centena. Uma centena mais uma centena, 2 centenas. A vírgula vai ficar onde ela está indicada lá, que é o lugar dela, né? Vírgula embaixo de vírgula. Qual foi o total que a Jaqueline pagou de contas naquele mês, observando tanto os descontos quanto as multas? Isso, como que lê esse número? R$ 246,24. Então a professora vai colocar aqui na nossa tabela, deixa eu só escrever aqui o total, que deu R$ 246,24. Então agora a professora vai mostrar aí para vocês o preenchimento total da nossa tabela, tá? Então ficou assim, a nossa tabela ficou formada nesse total aqui, completamos, né, a nossa tabela com os gastos da Jaqueline, ok? Fechou? Muito bem. Ótimo, então aqui a gente aprendeu agora, né,
o cálculo com os números decimais, né? Observando aqui um problema. Vocês viram que a gente colocou o problema envolvendo dinheiro. Por que a gente coloca o problema envolvendo dinheiro? Porque o dinheiro tem os decimais, isso mesmo, porque o dinheiro trabalha com os centavos, né? E os centavos são representantes dos centésimos, né? São a mesma coisa. Muito bem, então agora nós vamos fazer aqui um jogo. Um jogo, pelo menos uma ou duas jogadas para a gente aprender como que brinca com o jogo. E depois vocês podem também aí brincar na casa de vocês, porque a professora vai disponibilizar no blog dela o jogo para vocês terem em casa, tá bom? Esse jogo aqui se chama trilha decimal, tá? É uma trilha decimal adaptada de muitas trilhas decimais que a gente tem aí no nosso contexto da educação aí dos nossos jogos educativos. Então a professora adaptou aqui uma delas, né? Montou. E na trilha tem vários números decimais. E dentro além dos decimais tem algumas vantagens ou desvantagens aí no meio, né? Que avance casa, retroceda algumas casas, né? Volte algumas, vá para frente em algumas outras casas, como aqui, ó, volte duas, avance duas. Então aí nós temos também algumas vantagens e desvantagens. Nós temos uma roleta, que essa roleta é a roleta colorida, que vai sortear uma cor. Em cima dessa cor tem um valor, que é para somar ou para diminuir do total que a gente vai andar aqui. A professora tem o dado, onde a professora vai jogar o dado, e o número que cair na face de cima, nós vamos ter aqui as crianças caminhando, né? E hoje nós temos os coleguinhas aqui, né? Nós temos quem aqui na nossa aula de hoje? Lembram deles? Vocês vão lembrar dos nossos amiguinhos? Que a professora já faz algum tempo que traz eles para cá? Isso, a Bia e o Edu. Muito bem, a Bia e o Edu. Então a Bia vai representar as meninas, o Edu vai representar os meninos no nosso jogo de hoje, tá bom? E ainda mais hoje que é dia das crianças, né? Nós temos que trazer a representação de vocês aqui para brincar conosco, ok? Então a Bia e o Edu vão ficar com dois marcadores, ó, um marcador de cada cor para cada um, tá? A professora vai colocar aqui em cima do jogo na parte que diz início. Então, podemos dizer assim que o roxo vai para a Bia e o verde vai para o Edu. Ou tanto faz, poderia ser diferente também, mas um para cada um. Então, Bia e o Edu. E agora a gente vai sortear primeiro, começando pelas damas, podemos começar pelas damas, né? E a gente vai sortear o valor do dado, o número que cair é onde ela vai parar com a casa dela. E daí, depois que ela parar, a gente vai fazer o sorteio aqui do valor, né, de qual cor que ela vai ter que pegar. E a professora está contando tudo isso para vocês, que está na regra que vai aparecer loguinho aí para vocês na tela. Vai aparecer a regra do jogo aí para vocês. Então essa é a regra do jogo, né? Tudo isso que eu falei está escrito aí, que depois vocês vão poder lá na hora de fazer o download do jogo no blog da professora, vocês vão poder olhar como é que faz, ler direitinho todas as regras. Mas tudo isso que está escrito aí é isso que eu estou conversando aqui com vocês, né? Cada um daí, depois que gira a roleta, tira uma cor, pega a ficha correspondente para a operação que vai fazer. Se a pessoa acertar a operação, ela anda, né? Ou melhor, ela fica naquela casa onde ela parou na trilha. Se ela errar a operação, ela volta para a casa onde ela tinha, antes de ter chegado naquela, ela volta para outra, tá? Então vamos ver aqui que a professora, por exemplo, na mesa. Vamos supor que eu andei 5 casas aqui com a Bia. Vamos só dar um exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, volta e 2. Eu vou voltar. 1, 2. Né? Tava aqui, voltei. 1, 2. Esse número aqui, ela vai ter que agrupar, juntar com o que vai ser sorteado na roleta. Se ela errar, ela volta para onde ela estava. É isso que dizia a regra. Agora, se ela tivesse aqui, por exemplo, e chegasse lá, ela ia voltar para onde ela tinha parado, tá bom? Então a regra diz assim. Muito bem, vamos começar para a gente não se demorar muito. Então vamos lá jogar o dado, a professora vai jogar o dado para cima e caiu 3. Então vamos começar com a Bia. 1, 2, 3. Ó, 0,35 é o valor da Bia. Vamos girar a roleta? Então a professora vai girar a roleta agora com um clips, ó. Eu vou segurar com o lápis e vou fazer assim. Ó, ele parou onde? No azul. Muito bem. Vamos pegar o azul. O que diz lá no azul? No azul diz diminua 3,20. 3 inteiros e 20 centésimos. Da onde? Daquele valor. Opa! Mas agora a professora até esqueceu de comentar uma das regras para vocês.
que agora apareceu, eu vou comentar. Eu tenho esse valor, eu consigo diminuir esse valor se eu só tenho aquele? Não consigo. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, quando não dá para fazer a operação, porque não tem como, se fosse aqui, por exemplo, 3 inteiros e 35, poderia, porque eu consigo tirar R$ 3,20 de R$ 3,35. Nesse caso, não dá. Então, o que acontece? A Bia não vai jogar, ela vai voltar, tá bom? A regra diz que não deu certo. Vamos agora para o Edu. 4, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 3,9. Agora vamos rodar aqui a nossa roleta. Deu aqui mais pro roxo do que pro azul, tá? Mais pro roxo. Então vamos pegar o roxo. O que o roxo diz lá pro Edu fazer? Some 2,34. Consigo fazer soma? Ah, soma eu consigo. Então vamos lá. Vamos pegar agora nosso quadro para fazer o registro da operação. Ele parou na casa 3,9 e ele vai somar 2,34. Ok, então olha lá como é que ficou. A gente armou a conta, vírgula embaixo de vírgula. A professora já contou isso para vocês, que não dá para... Né, essa regrinha aqui, ela é imprescindível, não posso trocá-la de... Né, tem que obedecer essa regra aqui. Então, essa de vírgula embaixo de vírgula tem que obedecer. Agora, eu vou fazer. Professora, aqui em cima ficou vazio, tá vendo? Esse lugar aqui tá vazio. Quando tá vazio, o que acontece, professora? Eu não posso somar nada com... Como é que eu vou fazer aqui? Se fosse de menos, inclusive, né? Como que eu faço quando a casa decimal está vazia? Tanto na primeira como na segunda questão dos números. Tanto no primeiro número como no segundo. O que eu faço? Olha, a gente vai acrescentar o 0, tá bom? Tanto na soma como na subtração. Onde tiver a casa vazia, a gente vai acrescentar 0. Por quê? Porque vale a mesma coisa. Agora vamos fazer a operação. 4, vamos fazer aqui, a professora vai puxar aqui um pouquinho. 4 mais nada é 4. 9 mais 3, 12. Sobe 1 ali na unidade. E agora aqui, 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. E a vírgula fica no lugar dela. Qual o total que deu? R$ 6,24, ou 6 inteiros e 24 centésimos. 6,24. Muito bem. Então, o Edu permanece lá na casa dele. O Edu não vai sair da casa onde ele conseguiu parar lá. Então, a gente vai agora fazer só mais uma jogada com cada um deles, para dar tempo, tá bom? Vamos lá. 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Nossa, a Bia, né, caiu de novo ali no 0,35. Vamos sortear aqui agora uma cor para ela. Vamos de novo, que o azul ela já fez e não deu certo. Laranja. Laranja é o quê? Some 0,75. Vamos somar, então, 0,75 para a Bia. Vamos fazer aqui a operação com a professora. 0,35 é a casa onde ela está. E ela vai somar 0,75. Ou 75 centésimos. Né? Essa é a operação que a gente vai fazer agora, tá? Ok? Então, vamos lá. 5 mais 5, 10. Sobe 1 aqui na casa dos décimos. 7 mais 3, 10. 10 mais 1, 11. Sobe 1 na unidade. 1 mais 0 é 1 e a vírgula fica embaixo da vírgula. Quanto deu? 1 inteiro e 10 centésimos. Ou R$1,10. Posso chamar assim também. E aí, a Bia conseguiu ficar ali no lugar dela, né, para poder se manter e continuar o jogo. Vamos mais um pro Edu agora. 4. 1, 2, 3, 4. Então, o Edu parou nessa casa ali, ó, 2,45, 2 inteiros e 45 centésimos. E agora vamos escolher a cor que ele vai fazer a operação aqui. Amarelo claro, amarelo clarinho. Então, ele vai fazer o quê? Diminuir 1,5. Ele está no 2,45. Pode diminuir? Pode. Então, vamos lá. 2,45, onde ele parou.
A ordem falou para ele diminuir 1,5. Então, ele vai diminuir. Essa é a operação que a gente vai fazer agora, ok? Olhem lá como é que a professora armou, beleza? Então, muito bem. Agora, nós vamos fazer a operação. Lembra que a professora falou da casa vazia? Olha aqui, ó, temos uma casa vazia aqui, ó, embaixo do 5. Vamos completar com 0, beleza? Muito bem. Agora aqui vou diminuir. Eu tenho 5, não quero diminuir nada, não quero tirar nada, né? Vou continuar com o 5. Tenho 4, quero retirar 5, não consigo. Vou ter que fazer o empréstimo. Vou pegar uma unidade, vou agrupar com os décimos e aqui eu vou ter uma unidade só. O 2 se transforma em 1 porque eu retirei 1 para agrupar no vizinho. Agora eu tenho 14, consigo tirar 5 de 14? Consigo, vão sobrar 9. Muito bem. 2, tinha 2, virou 1, né? 1 menos 1, nada, vírgula, embaixo de vírgula. Olha o valor que deu, 0,95 ou 95 centésimos. Isso mesmo, ou se a gente for trabalhar com o real, 95 centavos. Muito bem. Viram como é que fica fácil fazer as operações com os números decimais? Não é difícil, né? Então, é bem assim que a gente resolve. Então, rapidinho, nós vamos passar agora para uma sistematização ali, umas problematizações com o nosso jogo. Vamos lá? Beto está na casa número 7,09 da trilha decimal. Na roleta, ele tirou some 25 centésimos. A resposta que ele deu foi 7,34, ou 7 inteiros e 34 centésimos. Beto conseguiu permanecer nessa casa da trilha? Por quê? Então, vamos fazer a operação com a professora. Eu tenho 7,09, vou somar as 25 centésimos e vou ter um total de... Somando a unidade, a dezena, né? Desculpe, somando os centésimos, os décimos e as unidades, nós vamos encontrar 7,34. Deu certo? Ele conseguiu acertar a resposta? Sim. Qual que foi a resposta que o Beto... Qual que é a resposta do nosso problema, então? Vamos lá? Sim, ele conseguiu permanecer, porque acertou a operação. Vamos para o próximo problema? Carlos girou a roleta e saiu, subtraia 1,75. Ele está na casa 23,4. Para que ele continue na casa da trilha, qual a resposta que ele deve encontrar? Vamos ajudar o Carlos. 23,4 diminuindo 1,75. Aconteceu de ficar uma casa vazia, completo com 0. Agora eu faço a conta normal. Quero tirar 5, não posso, vou emprestar 1. Tenho 10 e vou tirar 5, vai sobrar 5. O vizinho que emprestou do 4 virou 3. Mas eu não posso tirar 7 de 3. Eu vou ter que emprestar do colega do lado lá mais 1, que vai virar 13. Agora eu posso tirar 7 de 13, sobra 6. Aí eu vou para o lado e diminuo 2 menos 1, que é 1. E o 2, que não diminui nada, então eu repito, né? Ficou 21,65. Então, qual é a resposta que ele deve ter do problema? Para que ele permaneça na casa, deve encontrar o valor 21,65. Muito bem. E mais um probleminha. Ana está na última casa da trilha decimal e na roleta ela sorteou 7,2. Para que ela vença, qual a resposta que ela deve encontrar nessa operação? Então, vamos ajudar a Ana. 11,5, que é a última casa, que a gente podia observar da trilha, que é 11,5, é a última casa. Eu vou somar 7,2 e vou encontrar o total de 7 nos décimos, 8 na unidade e 1 na dezena, 18,7, ou 18 inteiros e 7 décimos. E a resposta para o problema é, para que ela vença, deve encontrar o valor 18,7. Muito bem. Vejam, tudo isso que a gente fez é para a gente sistematizar a ideia das operações com os decimais. Então, vamos ver aí no slide a nossa sistematização da aula de hoje. Vamos lá? Então, sistematizando a nossa aula, temos aí, né? O cálculo da adição e subtração dos números racionais na forma decimal finita acontece assim. Primeiro, a gente alinha as vírgulas. Depois, a gente adiciona 0 se for necessário. Lembra da casa vazia? E depois a gente realiza o cálculo normalmente, ok? Assim como a gente faz nos números naturais, também faremos aqui nos números decimais, obedecendo as regras do sistema de numeração decimal.
Muito bem, meus amores, está aí a nossa aula, todo o nosso conhecimento sobre essas operações com os decimais. E para vocês, finalizamos aqui a nossa aula com a ideia de que a gente cumpriu o nosso objetivo. Qual que era o objetivo da nossa aula? Calcular adições e subtrações racionais na forma decimal finita. A gente fez isso? Fez. A gente conseguiu cumprir o nosso objetivo da aula de hoje, com todas com o jogo, com a ideia aqui da tabela do problema que a gente fez no início da aula. Não é verdade? E para vocês completarem e ficarem um pouquinho mais forte nessa questão aí das operações, a professora trouxe a tarefa. Vamos ver qual que é a tarefa? Então a tarefa está aí, é uma imagem, tem aqui algumas pessoas ligando uma para as outras, mas está tudo embaralhado ali, ó, os fios ficaram tudo misturado. Então a gente não sabe quem está falando com quem. Para a gente descobrir quem fala com quem, nós temos que resolver as operações e ver aonde estão as respostas da operação realizada. Para dizer que a Priscila vai conversar com alguém, que eu não sei quem ainda. A dona Carminha vai conversar com alguém. O professor Luiz vai conversar com alguém. A dona Bela vai conversar com outro alguém. E para mim encontrar esse alguém de cada um deles, eu tenho que realizar as operações que estão embaixo do nome de cada um deles. E depois conferir com os números que estão embaixo dos nomes dos outros personagens. Aí a gente descobre quem conversa com quem. Ok? Então tá aí, a tarefa tá facinho, né? Não tá difícil, é bem divertida, porque a gente vai descobrir ali quem é que tá conversando com quem naquela trama ali. Beleza? Meus amores, a aula tá chegando no final, mas antes de eu me despedir de vocês, eu quero aqui deixar a minha homenagem para vocês, crianças, para vocês que são aí, o futuro do nosso país, o futuro da humanidade. A professora Anali aqui é muito feliz por ser professora e trabalhar com vocês. E por isso eu trouxe uma pequena mensagem que eu vou ler agora para vocês aí na telinha. Ser criança é ser singela canção da esperança espalhada nos 4 cantos do mundo. É ser a fecunda semente do futuro que germinará para um mundo melhor. A vocês, meus queridos alunos e alunas, um desejo muito especial da professora Anali Shell. Feliz Dia das Crianças. Um beijo, meus amores. Fiquem com todos os carinhos do mundo aí, abraçados, se sintam abraçados pela professora e curtam o dia de hoje, porque o dia é de vocês. E até a próxima! Vem aí, Geografia. Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Evelyn Werneck e estamos iniciando mais uma aula de Ciências Humanas. Para começarmos, convido vocês a descobrirem qual será o objetivo para a nossa aula de hoje. Vamos realizar a leitura juntos? Podem ler então junto comigo. O objetivo da aula: identificar desigualdades sociais entre grupos em diferentes territórios. Portanto, o tema da nossa aula de hoje será desigualdade social. E eu convido vocês a descobrirem comigo qual o significado dessa palavra aqui, desigualdade. Para isso, nós iremos observar alguns objetos, alguns elementos que eu trouxe aqui nessa caixa. Vamos então observar cada um deles. Olha, a primeira coisa que eu tenho aqui, o que será que é? Conhecem? É um melão. E o melão, o que ele é? Ele é uma fruta, usada na nossa alimentação. Então, observem bem este melão e percebam todas as características dele, certo? Para nós aqui compararmos com este melão, eu tenho aqui uma outra fruta. Qual fruta será que é essa? A laranja, Olhem lá. Então, eu tenho aqui 2 elementos e esses 2 elementos são frutas. Porém, observem as diferenças entre eles. A cor, a textura da casca, o sabor, nós sabemos que é diferente. Se eu partir o melão ao meio, encontrarei várias sementes. Se eu partir a laranja, menos sementes, porém vou ter o quê? Gomos, certo? Então são 2 elementos que têm a mesma utilidade, pois os 2 são usados na nossa alimentação, porém são elementos completamente diferentes entre si. Perfeito! Vamos observar mais alguns objetos, algumas coisas que nós temos aqui.
olha lá. Tenho aqui 2 potes. Posso afirmar que esses 2 potes são iguais? Olha lá, olhem bem. Posso dizer que eles são iguais? Sim, mas eles são idênticos? Não. E por que eles não são idênticos? Observem o que eles têm de diferente. A cor, né? A cor da tampa. Um é rosa, o outro é esse tom de verde claro. Então, são 2 elementos que também são diferentes entre si. O que mais eu tenho aqui? Olha, tenho 2 bolsas. Vamos ver essas bolsas. Essa daqui tem alça, a cor dela é branca. Se eu comparar ela a esta outra bolsa, ela é maior, certo? O material do qual elas foram confeccionadas é bem diferente. Esse aqui é como se fosse um metal, né? Nesta bolsa aqui cabem bem menos coisas, a alça dela é mais curta, a alça da outra bolsa é mais longa. Então, tenho novamente 2 elementos diferentes entre si, com características diferentes, porém, os 2 têm a mesma utilidade. Agora, vou mostrar para vocês aqui. O que é esse aqui? Quem gosta? Uma bola, né? Para qual esporte será que eu posso utilizar essa bola? Quem sabe? É uma bola de handebol. Agora eu pergunto para vocês. Eu tenho uma outra bola na minha caixa. Vocês ainda não observaram ela. Eu posso afirmar que essa bola é maior que a outra? Que ela é diferente da outra? Ou então que ela é igual? Que ela tem a mesma cor? Posso afirmar sem antes eu estar observando a outra bola? Não posso, né? Então, para eu conseguir fazer a comparação entre 2 elementos, eu preciso observar esses 2 elementos, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a bola, olha lá. É uma bola bem menor, né? E não é para nenhum esporte essa bola, é só para brincar. Agora sim, eu posso afirmar que esta é maior, ou então o contrário, que esta é menor. Por quê? Porque agora eu estou com as 2 aqui, posso ver elas, certo? Dessa maneira eu consigo realizar essa comparação e então eu consigo ver a diferença entre elas. Então agora nós compreendemos o conceito de diferença, certo? Que é esta comparação das características de cada elemento. Muito bem. Então eu só vou dar uma organizadinha rápida na nossa bancada para a gente retornar ali para nossa aula. Joia. Continuando então. Agora que nós já sabemos o conceito de diferença, vamos compreender o que diferença tem a ver com desigualdade, em que esses 2 conceitos se interligam. O que será então que é desigualdade social? Bem, para compreender melhor, tem uma imagem aqui, olhem lá. Vamos observar bem esta imagem. Nessa imagem nós temos ali 2 crianças e uma delas está subindo os degraus com mais facilidade. Por quê? Porque esses degraus são mais curtos. Olhem lá a criança com a mochilinha azul. Enquanto isso, a outra criança, ele não está tendo tanta facilidade para subir esses degraus. Por quê? Porque são degraus que ele mal abraca ali com as pernas, mal ele alcança com as pernas, né? Ele tá precisando ali se pendurar nos degraus para então ele conseguir chegar ao objetivo. Como eles estão subindo, a gente consegue ter ideia de que eles têm um objetivo em comum. Qual será? Subir, alcançar o topo, certo? Não importa o topo do que, ambos querem alcançar o topo. Porém, os 2 têm diferentes condições de acesso a esse topo, certo? De que maneira? Um vai ter mais facilidade para chegar ao topo e o outro vai encontrar bastante dificuldade. Será que eles vão chegar ao topo ao mesmo tempo? Dificilmente, certo? Se a gente considerar a imagem aqui, tem um que já está até bem atrás ali. Então ele pode chegar ao topo, mas ele vai ter mais dificuldade. Então, desigualdade social basicamente seria isso. Seria essas diferentes condições de acesso. Certo? Essas diferenças entre a condição de acesso que cada um tem. Acesso ao quê, professora? Pode ser acesso à escola, pode ser acesso à saúde, pode ser acesso a um passeio, certo? Pode ser acesso a qualquer coisa. Igual aqui, nós não conseguimos ver acesso ao que eles estão tendo.
mas é alguma coisa. E essas diferenças existem na nossa sociedade. Então, quando eu realizo essa comparação, igual nós fizemos com os objetos ali, eu consigo identificar na sociedade essas diferenças. Conseguiram compreender? Então, vamos dar continuidade aqui. Convido vocês a observarem com bastante atenção essa imagem. Olhem lá, nós temos um menino sentado ao lado do pai dele. Percebam ali, aquela é a casa deles, é uma casa bem humilde. Observem ali que tem um pouco de lixo, né, ao redor da casa deles. E eles estão ali sentados observando uma outra parte da cidade deles, que seria essa cheia de prédios, certo? O menino fala assim para o pai dele: pai, eu quero morar naquele mundo. Mas como assim? O mundo não é somente um, né? Não é o planeta Terra? Então, o nosso mundo, né, é o planeta Terra. De que mundo será que ele está falando? É porque assim, quando a desigualdade social é num nível muito alto, essa diferença acaba sendo gritante e dá até a impressão de que são mundos diferentes. E se nós pararmos para pensar, realmente, o mundo com o qual esse menino está acostumado, a realidade com a qual esse menino está acostumado é diferente da realidade de um menino que mora em um desses prédios. Então, por isso essa ideia de mundos diferentes. A desigualdade social ela cria, né, esse aspecto, essa ideia. A desigualdade social, ela é causada por alguns motivos. Então eu vou convidar vocês agora a identificar aqui junto comigo quais são as causas da desigualdade social, certo? Então vamos chegar aqui. Temos aqui causas da desigualdade social e eu vou apresentar algumas para vocês, certo? Então a primeira que nós temos aqui seria a má distribuição de renda e a concentração do poder. O que seria isso? A renda, né, arrecadada, ela acaba sendo distribuída de maneira desigual e algumas pessoas acabam sendo desfavorecidas. Então vamos fixar, né, esta causa aqui junto ao nosso mural. Muito bem, já temos aqui uma das causas da desigualdade social. Outra causa: má administração de recursos, principalmente públicos. Então, algumas pessoas, infelizmente, não sabem assim cuidar muito bem do seu dinheiro ou do dinheiro do próximo e acabam investindo, né, em coisas assim que talvez não sejam para o bem comum. E isso também acaba, né, causando a desigualdade social. Então, temos mais uma causa aqui. Outra causa seria a falta de oportunidade de trabalho, certo? A questão do desemprego. Isso acaba afetando diretamente, né, na questão econômica das famílias e assim também sendo uma das causas da desigualdade social. Vamos colocar aqui, então. Já temos 3 causas. Outra seria falta de investimento nas áreas sociais, saúde, cultura, educação e assistência, certo? Então, assim, quando eu vou ver o direito das pessoas, né, os direitos, eu percebo que todas têm direito à educação, direito à cultura, direito à saúde, acesso à saúde, porém, nem todas têm a mesma condição de acesso, nem todas lá podem pagar por isso. E então a parcela da população que não pode pagar por isso acaba ficando menos favorecida, certo? Não tem tanto acesso quanto os demais. E outra causa seria a lógica de mercado do nosso sistema capitalista, certo? Que é aquilo que eu acabei de falar. Aqueles que podem pagar, eles vão ter acesso. Aqueles que infelizmente não podem pagar, eles dependem das políticas públicas. Se as políticas públicas não acontecem, então eles ficam nessa questão do desfavorecimento, acabam sendo desfavorecidos. Muito bem, então temos aqui algumas das causas da desigualdade social. Vamos realizar novamente juntos a leitura de cada uma delas, pode ser? Então, causas da desigualdade social. Má distribuição de renda, concentração do poder.
falta de investimento nas áreas sociais, saúde, cultura, educação e assistência, má administração de recursos, principalmente os públicos, falta de oportunidades de trabalho e lógica de mercado do sistema capitalista, certo? Então essas seriam algumas das causas, né, de por que existem essas diferentes situações em nossa sociedade. Continuando então, vou convidar vocês para observarem aqui comigo que em meio à sociedade existem alguns âmbitos, né, da desigualdade social. O que seria isso? Como se fossem ambientes, como se fossem tipos de desigualdade social que a gente consegue identificar. Um deles seria a desigualdade de gênero. A desigualdade de gênero diz respeito à questão da diferenciação entre o homem e a mulher, certo? Principalmente tratando-se do mercado de trabalho. O que acontece em nossa sociedade? Muitas mulheres, às vezes, têm a mesma formação, realizam o mesmo tipo de trabalho, porém, o salário delas acaba sendo menor que o dos homens. Para vocês terem uma ideia, as mulheres aqui no Brasil conquistaram o direito ao voto em 1932. Antes disso, só os homens podiam eleger nossos representantes, certo? Então, isso gerou esse desfavorecimento para a classe feminina. Não somente isso, essas questões, né, envolvendo as mulheres foram dando, né, origem a essa desigualdade de gênero, a esse tratamento diferente, certo? Outro âmbito da desigualdade social seria a desigualdade racial, que está ligada diretamente à questão das diferentes etnias que nós temos, certo? Em nossa sociedade. Nós já vimos lá na aula sobre diferenças étnicas, né? A variedade de etnias que existem na nossa sociedade e o quanto cada uma contribui para a formação da nossa sociedade. Porém, algumas ainda têm dificuldade em aceitar o diferente. Então, acaba gerando essa questão da desigualdade racial. E também temos a desigualdade de classes, né? A desigualdade de classes está diretamente ligada a questões econômicas, certo? Em que alguns têm muito e, ao contrário, outros têm muito pouco, certo? E acaba dando essa diferenciação, seria a desigualdade de classes. Então, para identificar melhor como, né, se apresenta esses âmbitos da desigualdade na nossa sociedade, eu convido vocês, então, a organizarem comigo essas imagens que eu tenho aqui. Então, vou distribuir elas melhores aqui para que todos vocês consigam ver, para a gente conseguir organizar elas. Muito bem. Vamos começar por esta aqui, então, certo? Nessa imagem lá, o que eu tenho? Vamos ver. Tenho, né, ali que está escrito uma plaquinha do patrão e o trabalhador. E embaixo ali o que está caindo seria o lucro, né? O dinheiro caindo seria o lucro, que está indo direto para o chapéu de quem? Do patrão. Essa daqui, o que ela está afirmando para a gente, essa imagem? Que no mercado capitalista, né, no sistema capitalista, o patrão ele acaba ficando com todo o lucro. Enquanto isso, o trabalhador ele costuma ter, né, uma baixa remuneração. Isso vai fazer com o quê? Com que cada vez mais pessoas fiquem com menos, né? Basicamente seria isso. O patrão ele fica com mais dinheiro, enquanto todos os trabalhadores ficam ali somente com o salário. E isso acaba gerando um tipo de desigualdade. Qual será que é? Daí nós temos aqui desigualdade de gênero, desigualdade social e desigualdade racial. Vamos separar então, né? Essa daqui diz respeito à desigualdade social, porque está ligada, né, a questões econômicas. Então, vou deixar ela próxima aqui dessa plaquinha de desigualdade social. Daí nós temos mais duas plaquinhas aqui. A de gênero, que eu vou colocar aqui e nós vamos separando, e a racial. Daí nós iremos separando. Então, vamos para essa outra plaquinha aqui. A imagem que eu tenho aqui nessa plaquinha, ele está falando assim: leu essa notícia, querida? Estudo da Organização Internacional do Trabalho mostra que as mulheres trabalham mais do que os homens.
E a esposa, enquanto isso, responde: ainda não tive tempo. Por que será que ela ainda não teve tempo? Observem lá que ela está cheia de tarefas, né? Tem o filho para dar atenção e tem mais o trabalho da casa, ela também está trabalhando. Ou seja, a questão da mulher, ela acaba levando junto para o trabalho várias questões além, né? Ela não vai só para o trabalho, ela tem a casa para ela dar atenção, o filho, o próprio esposo. Então ela tem assim muito mais afazeres, acaba tendo vários afazeres diferentes do homem. Essa questão aqui está ligada diretamente à desigualdade de gênero. Então vamos colocar aqui nessa plaquinha. Vamos para outra imagem. Nessa imagem aqui, vocês podem observar que eu tenho lá o mapa do Brasil cheinho de rostos, né? E esses rostos são um diferente do outro para representar as diferentes etnias que nós temos aqui no nosso país, certo? Então, essa imagem está ligada à desigualdade racial. Vamos posicionar ela aqui. Continuando aqui, uma questão que eu já comentei com vocês é a questão do salário, né? As mulheres, em alguns casos, elas podem receber menos que os homens, mesmo tendo a mesma formação, né, e cumprindo a mesma jornada de trabalho, recebe menos. Então, essa seria a desigualdade de gênero. Vamos por aqui. Mais uma imagem aqui. Olhem, observem lá. Somente um homem aqui é representado, vamos dizer, por várias moedas, né? Ou seja, ele tem muito dinheiro, esse homem. Uma parcela um pouco menor vai ter ali um pouquinho, e enquanto muitos terão somente uma moeda. Ou seja, aqui está representando, né? Assim, podemos encarar isso aqui como um gráfico, né? Inclusive, da população, da questão econômica da população. Então, um tem muito, alguns ali estão na média, razoável, enquanto outros têm pouco, né? Muitos outros têm pouco. Então, este aqui está ligado à desigualdade social. Vamos posicionar ele aqui. Vamos para esta plaquinha agora? Observem lá, é uma imagem que ela mostra dois opostos, certo? Aqui nós temos casas bem humildes e até essa parte da imagem está até sem cor para representar assim a falta, né? Falta de alguma coisa, falta do básico. Enquanto do outro lado temos lá a casa com piscina, né? Muito bem estruturada. Esta desigualdade está ligada à desigualdade social. Vamos posicionar aqui. Nesta outra imagem, eu vou ter lá, ó, mãos unidas. Olha que imagem bonita. Mãos unidas, cada mão dessas aqui tem um tom de pele diferente, certo? Tem adereços diferentes também, representando aí o gosto de cada um. E está representando o que aqui será? Diferentes etnias, né? De mãos unidas. Então, esta desigualdade, essa imagem representa a desigualdade racial. Aqui também vou ter outra imagem, observem lá. Essa imagem é parecida com aquela que eu mostrei dos meninos, certo? Ó, o homem, ele está subindo de escada rolante. E a mulher, enquanto isso, ela vai ter que encarar uma escada mesmo. Olha, uma escada de difícil acesso. O que a gente quer representar com isso aqui? Que para os homens, às vezes, pela questão do gênero, em alguns empregos eles são mais aceitos do que as mulheres. E isso acaba gerando qual desigualdade mesmo? Desigualdade de gênero. Vamos posicionar aqui. E por fim, faltou esta imagem. Olha, uma imagem parecida com aquela, só que aqui, porém, nós temos, não é um desenho, né? É uma imagem real. Olhem lá, vários tons de pele, certo? Essa imagem aqui está representando a união, porém, nem sempre é isso que acontece, né? Essa união entre diferentes etnias. Então, vamos colocar ela junto com a desigualdade racial. Certo, então agora já conseguimos compreender melhor como essas desigualdades estão distribuídas, né, no âmbito da nossa sociedade. Vamos dando continuidade, então. Agora eu pergunto para vocês, e as crianças, como que elas ficam, né, em meio a esse assunto sobre a desigualdade? Será que atinge elas? Atinge sim. Vamos observar essa imagem aqui para a gente ter uma ideia de como isso vai afetar as crianças.
Primeiro observando o desenho ali, nós temos, né, um pai e o filho dele. Observem ali que o pai, ele tá bem vestido, tá de sapatos, de gravata, e ele tá dando um presente para o filho dele. O presente que ele tá dando ali é um iPad, certo? Todo mundo conhece o iPad, né? Vamos imaginar ali como se fosse um tablet super moderno. Tá recebendo ali de presente do pai dele. Enquanto isso, bem próximo a eles, está acontecendo uma outra situação. A mãe com os 2 filhos dela, o que ela tá falando para um deles ali? Para ele ir pedir. Observem que parou um carro ali no sinal e ela tá dando uma empurradinha para ele ir pedir, certo? Para ele pedir o quê? Pedir ajuda, pedir dinheiro. Daí nós temos escrito ali, o pai falando para o filho: filho, iPad para você. Enquanto a mãe: filho, você vai e pede, certo? Então, o que essa imagem traz para nós? Traz essa questão desses 2 mundos diferentes, né? Dessa desigualdade entre mundos. Será que a realidade desses meninos é a mesma? Né? Olha, o primeiro menino está recebendo ali um aparelho super moderno, que ele pode usar para brincar, que ele pode usar para estudar. Será que esse outro menino, que inclusive está até sem camiseta, né? Sem calçado, ele, a mãe, será que ele vai ter essa mesma oportunidade? Difícil, né? Continuando, algumas crianças acabam precisando trabalhar para ajudar as suas famílias, certo? Por causa dessa questão de desfavorecimento, certo? Procuram maneiras de contribuir para o salário da família. Nós temos esta imagem aqui, observem que são crianças bem pequenas, menores que vocês, né? Que estão aí em casa, do 4º e 5º ano, e elas estão realmente trabalhando, e percebam que nessa imagem o trabalho delas é bem pesado, ali com enxadas, né, pedras, é um trabalho pesado. E vocês acreditam que essa realidade existe no nosso país? Em 2015, teve uma pesquisa do IBGE que constatou que cerca de 2,5 milhões de crianças entre 5 a 17 anos trabalham no Brasil. Falei e repito, 5 a 17 anos. Então imagine, quem aí em casa tem irmão pequeno de 5 aninhos, imagina seu irmão, sua irmã trabalhando com essa idade. Agora eu pergunto para vocês, será que essas crianças trabalham porque elas querem, porque elas escolheram? Infelizmente não. É o quadro da desigualdade social. Esse quadro acaba fazendo com que elas, né, de alguma maneira, precisem contribuir para a renda familiar, precisem trabalhar, certo? Eu trouxe aqui para a gente compreender melhor essa questão do trabalho infantil, uma historinha da Turma da Mônica, certo? Quem aí gosta do Maurício de Souza? Eu adoro Maurício de Souza, ele que é o produtor, né, o escritor dessa historinha. Então nós vamos conversar agora um pouquinho sobre a questão do trabalho infantil, com a ajuda aqui da Turma da Mônica. Vamos começar então? O título da nossa história é Turma da Mônica, trabalho infantil nem de brincadeira. Eu vou narrar a história para não ficar tão cansativo de eu só ficar lendo para vocês, tá bem? E vocês vão acompanhando as imagens aí de casa. A história começa assim, com a Magali carregando uma sacola cheia de frutas. Ela tinha acabado de ir à feira com a Mônica para comprar frutas para elas brincarem de casinha. A Mônica, né, faz um comentário ali: ai Magali, você é sempre tão exagerada. E a Magali sofrendo para carregar a cesta de frutas. A Magali larga a cesta de fruta e começa a dar uma olhada, né? Vocês sabem que a fama da Magali com comida não é das melhores, né? Ela é muito comilona. A Mônica se oferece, quer que eu carregue um pouco? Quando, nesse momento, aparece um menino estranho que elas não conheciam, se oferecendo para ajudar elas a carregarem essa sacola de frutas, falando que carregar sacolas é o trabalho dele. A Mônica fica espantada, né, com essa atitude do menino, porém já é tarde demais. A Magali já tinha comido todas as frutas. O menino sai meio triste, meio chateado, porque ele queria ajudar. Faz um comentário: tudo bem, vou ajudar outra pessoa. A Mônica fica intrigada, né, e decide ir atrás do menino. Comenta com ele: nossa, você foi tão gentil. Ele responde para ela: que gentil que nada, eu estava trabalhando, preciso ajudar minha família, né, com os trocados. Então ele explicou para a Mônica que, na verdade, ele faz isso como se fosse um trabalho. Ele ajuda as pessoas carregando as sacolas dela
em troca aí de uns trocados para ajudar a família. A Magali continua reclamando que ainda está com fome. Ai, com essa Magali. Enquanto isso, o menino observa uma senhora sofrendo para carregar as compras dela. E o que ele fala? Ei, trabalho à vista! E mais que depressa vai tentar ajudar aquela senhora. Porém, a Mônica, que entendeu tudo meio errado, decide ali com a melhor das intenções ajudar o menino e passa à frente dele. E ainda comenta, parece ser tão simples esse trabalho, né? Só que em vez dela pegar sacolas da senhora e se oferecer para ajudar, não. Ela pega a senhora com sacola e tudo, e lógico que ela não aguenta com o peso e acaba derrubando. Pof! Ai, mas esta mulher fica tão furiosa que ela começou a arremessar as frutas da sacola dela nas crianças. Nesse momento eles saem correndo, né? A Mônica ainda grita, corre pessoal! A Magali bem que gostou das frutas voando ali na direção dela, mas tiveram que fugir porque a mulher ficou muito furiosa. Então, quem será que elas encontram no meio do caminho? Quem está faltando nessa história? Isto mesmo, Cebolinha e o Cascão. Elas encontram o Cebolinha e o Cascão e adivinha o que o Cebolinha fez? Provocou a Mônica e a Mônica, mais que depressa, joga longe o coelhinho, né, o Sansão, para tentar acertar o Cebolinha. Em vez disso, ela acerta novamente aquele menino. O menino estava no semáforo fazendo um número lá, fazendo malabarismo, certo? Para quê? Para ele também, em troca desse malabarismo, desse número artístico, ele receber alguns trocados. Ele ficou muito furioso com a Mônica, né? O Cebolinha adorou a ideia lá do malabarismo. Por quê? Porque para eles era brincadeira, enquanto isso pro menino era trabalho. Por isso que o menino ficou tão furioso. O menino ficou bravo, saiu gritando ali, deixe-me em paz, né? E tratou de ir embora. Por quê? Porque as crianças estavam atrapalhando, né, a maneira dele ganhar dinheiro. Eles ficaram comentando ali, mas quem é esse menino, né? Onde que ele mora? E a Magali, mais que depressa, sentiu um cheiro delicioso. Ela saiu flutuando atrás desse cheiro, certo? E a Mônica, né, chamando ela, Magali, sem entender o que estava acontecendo. A Magali foi direto para o lugar onde estava vindo esse cheiro saboroso e chomp, chomp, chomp. Comeu tudo. Comeu todos os doces de quem? Daquele mesmo menino. Este menino começou a chorar, né? Buá, você comeu todos os doces que eu ia vender. Puxa, novamente, né? Eles atrapalhando o trabalho desse menino. Daí esse menino pergunta assim, por que tá dando tudo errado nessa história, né? Ele não consegue trabalhar. Eu só queria trabalhar em paz. É quando ele escuta uma voz vinda, ele não imagina de onde, falando assim, mas você é só uma criança. Quem? O quê? Quem será que está falando com eles? É o autor da história, o Maurício de Souza. E ele explica que nas histórias dele, crianças não trabalham, as crianças se divertem. E ele explica ali que as crianças e adolescentes com menos de 16 anos não devem trabalhar. Ou então elas podem trabalhar com a condição de aprendiz a partir dos 14 anos, conforme determina, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Daí ele muda a história, coloca lá que criança tem mais é que brincar. Nossa, olha a cara do menino ali a hora que ele vê a bola, como ele ficou animado. Porque brincar é importante? Porque brincar estimula a criatividade, a sociabilidade e é muito divertido. Olha que cena bacana, todas as crianças ali interagindo, brincando, todo mundo feliz. Também fala da importância da criança estudar. Olha o que ele desenhou ali, um livro, né? Aí o Cascão faz uma pergunta bem esperta. Espera aí. E quando eu tenho que ajudar a mamãe e o papai, não é trabalho? Ah, e o Maurício de Souza explica. Executar pequenas tarefas, como arrumar o seu quarto, ajudar a mamãe e o papai em casa, essas atividades não são consideradas trabalho infantil. Por quê?
porque são atividades que não vão prejudicar o desenvolvimento natural da criança. Criança não tem que trabalhar para ajudar no sustento da família, ou seja, ajudar em casa pode sim, certo? Ei, Maurício, mas e a nossa história vai ficar assim sem final? Os personagens perguntando lá para o Maurício de Souza. Então ele muda o final da história, né? Olha lá como começou diferente já. As meninas carregando a sacola cheia de frutas, voltou lá do começo essa história. E o menino aparece se oferecendo. Posso ajudar? E olha de onde ele está vindo com o livro embaixo do braço. Está vindo da escola e dessa vez ele só está sendo gentil. O Cebolinha vê aquela cena, fica com ciúme, né? E vai atrás das meninas. O Cascão só afirma, né? Ih, tá rolando um ciúme. Então olha lá como termina a história. As meninas sendo ajudadas lá pelo novo amigo, o Cebolinha morrendo de ciúme das meninas e o Cascão atrás delas. Bem no fim eu posso afirmar para vocês que essa história vai terminar com eles sendo todos amigos e brincando juntos. Querem apostar? Então esse foi o fim da nossa história. Vocês perceberam ali que o Maurício de Souza comentou sobre alguns direitos da criança, certo? Ele falou ali do direito de brincar, do direito de estudar. Será que são só esses direitos? Não, né? Temos vários direitos e eu convido vocês então a descobrirem comigo juntos quais são esses outros direitos. Vamos lá? Vamos organizar aqui essas plaquinhas que nós já utilizamos. Vou deixar do ladinho. E nós vamos descobrir, então, quais são esses direitos. Eu tenho aqui algumas palavras, mas elas estão ocultas. Olha lá, não dá para enxergar elas, certo? Estão ocultas, estão escondidas. E eu tenho aqui o meu amigo borrifador. Então, quando nós molharmos este papel, outros direitos das crianças irão aparecer aqui. Vamos ver, então, aqui. Qual será esse primeiro direito que o Maurício não citou ali na história dele? Vamos ver. Tem que prestar bastante atenção, porque às vezes a palavra mancha e some. Olha lá que palavra que apareceu. Conseguem ver aí? Alimentação. Vamos ver aqui outro direito das crianças. Qual será que vai aparecer agora? Olha, esse Maurício de Souza falou. Eu tenho certeza que você aí de casa adora. Qual é? De brincar. Brincar é importante. Como o Maurício de Souza falou na história, estimula o cérebro, desenvolve, né? E também é direito da criança. Mais um direito aqui. Proteção. Conseguiram ver aí? Proteção. O que será que é isso? Hein? É ter alguém que o ajude, que cuide, que proteja. Esse também é direito da criança. Vamos descobrir qual será a próxima palavra que vai aparecer aqui. Olha lá. Estão conseguindo ver aí em casa? Qual a palavra que apareceu? Saúde, certo? Criança também tem direito à saúde, atendimento hospitalar quando precisar. Todos esses são direitos da criança. E este aqui? Ah, esse eu acho que é um bem importante. Deixa eu ver. Olha lá. Que direito que é esse? Conseguem ver aí de casa? Estudar, né? Estudar. Isso que nós estamos fazendo juntos hoje. Olha que delícia. Mais um direito vai aparecer agora aqui. Vamos molhar e vai aparecendo. Olha lá que direito que apareceu. Amor, certo? A criança tem direito a uma família e até receber amor dessa família. E para finalizar, mais um direito aqui. Vamos ver qual é? Qual palavra será que vai aparecer agora? Observem lá. Conseguem ver a palavra? Descansar. Nossa, é direito descansar? É sim. Uma noite bem dormida, certo?
isso aqui é importante para a saúde e para o desenvolvimento da criança. E observem que todos esses direitos aqui estão ligados, né? Estão interligados. Vamos retomar cada um deles então agora. Nós temos aqui proteção, alimentação, brincar, saúde, estudar, amor e descansar. Todos eles são direitos da criança e estão diretamente ligados à questão do desenvolvimento da criança. Por isso eles são tão importantes. Crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Obrigada por estar aqui junto comigo. Estudar é um direito, mas também é um dever. Então, caprichem nas atividades aí em casa e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço!